Olá, eu sou o Jean Eu sou o Pedro. e esse é o Fiscalizando, um podcast onde entrevistamos professores e pesquisadores. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a FAPES, a CAPES, o CNPq, por ajudarem na construção desse estúdio e também ao Conta Conversa, por ceder o estúdio para que nós pudéssemos gravar. Bom, e hoje o nosso entrevistado é o Breno Rodrigues Segato. Breno, que é doutor em física, e ele fez toda a sua trajetória aqui mesmo na UF, certo, Breno? Certíssimo. Obrigado, Jean. Obrigado, Pedro, pelo convite. Estar compartilhando aqui um pouco da minha trajetória com vocês aí. Eu acho que a pergunta principal que Como a gente pode começar, né? como a gente pode começar é por que física, Breno? Rapaz, essa história aí, ela é longa, né? Meu primeiro contato com a física, eu lembro que eu morava na época lá em Viana, em Marcílio de Noronha. Nossa. Eu peguei muito busão para chegar aqui, né? E chegou um tio meu que morava na época em São Mateus, e ele tinha um conhecimento mais técnico, né? Ele era técnico da Petrobras na época e tal. E ele chegou lá para visitar a gente e começamos a bater papo, eu conversava muito com ele. E ele falou que tinha uns caras, eu nem sabia o que era física, devia ter ali uns 10 anos, que eram os físicos. Ele até usou a expressão, esses caras são Físico. né? Né? Que desenvolve coisas muito interessantes, né? São sempre na fronteira do conhecimento. E aquilo me chamou a atenção, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a física. Mas inicialmente na infância eu queria ser engenheiro civil, porque meu sonho era ter uma casa redonda. Era um planejamento que eu nunca tinha visto uma casa redonda. Eu falei, eu quero planejar, que fosse um acelerador de partícula hoje, né? Eu pensava em ter uma casa naquele formato. É que nem o Kiko com a bola quadrada, né? Eu tinha esse sonho de fazer uma casa redonda na época, e para mim é engenharia civil, porque eu não conhecia a física ainda, né? E meu contato com a física, e eu, na verdade, fui passando o tempo, e eu pensei, não, eu quero mesmo ser engenheiro aeronáutico. Aí começou a paixão com os aviões, né? Até hoje eu gosto muito de aviação, né? E aquela paixão pelos aviões, aviões, aviões. Aí tinha um programa na Globo, de madrugada, que era o Globo Ciência. E sempre chamava alguém para falar de ciência, e normalmente alguns físicos falavam lá. E apareceu um pesquisador do CBPF hoje, que eu até encontrei ele no encontro de Nacional de Física de Partículas, e falei com ele que eu o via, né, no Globo Ciência. Acho que é Martin o nome dele. E e ele explicando como é que o avião voava, né? Aí ele botou lá o princípio da asa, explicou, eu fiquei encantado, eu ficava muito em dúvida entre engenharia aeronáutica e física. Comecei a ficar na dúvida em qual carreira seguir, isso já no ensino médio. Só que na época só tinha o ITA de engenharia aeronáutica. E a concorrência no ITA até hoje é enorme, né? Sim. Eu falei, eu não vou passar da primeira vez no ITA, né? Eu vou ter que me dedicar muito, né? 2, 3 anos, e eu não queria demorar tanto para passar, né? Para poder fazer o ITA, porque eu fiz minha carreira, né? Assim, o meu ensino foi escola pública até, na época, era a 8ª série, se não me engano. Depois você ia para o primeiro, segundo, terceiro ano, que era a Sim. escola particular. Foi quando eu mudei para Colatina e fui morar com meu pai, e ele pagou uma escola particular para mim no ensino médio. Eu fiz o ensino médio na escola particular, até então fazia em escola pública. E falei, vou tentar, o que eu vou fazer, tal, vou tentar. Na época eu tentei engenharia elétrica numa particular e tentei física aqui na UFS. E na época só tinham 60 vagas para o estado todo, e era junto a licenciatura e o bacharelado. Isso foi eu prestei o vestibular em 1998. E eu não passei em física, eu fiquei em quinto suplente, né? Só que aí, na época, eles chamaram, nem todo mundo talvez passaram em outros vestibulares, eles chamaram 7 suplentes. Então eu consegui entrar, quase eu não entrei para fazer física. Então eu entrei como suplente para poder fazer física, né? E, de certa maneira, eu devo muito o fato de fazer física por admirar os meus professores de ensino médio. Eu tive 2 professores muito bons, o Ralph, saudoso Ralph, né, que ele já faleceu, e o Eduardo Pelanca, que é o apelido dele. E Eu aposto que esse cara aí hoje era ele faz- magro. hoje ele faz doutorado do CIMAT, né? E a gente é amigo até. E nós publicamos um artigo juntos. Acho que tem uns 3, 4 anos atrás, nós fizemos um artigo juntos. Isso que é legal, né? Aí a gente se encontra e tal. E vou na casa dele, tomo uma cerveja, né? A gente ficou amigo aí, acabamos publicando um artigo juntos aí. Então, basicamente, esse foi a aviação me levou à física. Eu não tive assim, eu gosto de mecânica quântica, eu gosto de relatividade. E eu entrei para fazer física para ser professor de física, para fazer a licenciatura em física.
Mas o interessante é que durante o percurso, eu fui gostando do bacharelado em física. Então, eu peguei, como era junto, poderia fazer um outro, ou os dois ao mesmo tempo, eu escolhi um só. Falei, vou fazer o bacharelado e depois eu faço a licenciatura. Mas isso não ocorreu. Eu peguei e fui fazendo e concluí o bacharelado em física. E nesse meio tempo, na hora que eu ia colar grau em física, o que aconteceu, né? Vamos devagar, né? Talvez eu estou adiantando. Nesse processo aí, eu comecei a fazer, eu fiz também uma iniciação científica em física teórica, com um professor que já é aposentado, que foi o professor Manuelito Martins de Souza. Né? O professor Manuelito, ele trabalhava com teoria quântica de campos, e na época ele tinha uma teoria alternativa em que ele falava, né, em que as interações físicas eram interações discretas. Ao invés de você ter, né, uma interação, né, igual sistema... Oh, caramba, desculpa aí. Tranquilo. Pela mecânica clássica, né? Imagina que você tem um corpo aqui que ele está caindo, né, que você descreve isso como integral, porque uma integral é contínuo, né? Sim. Tem funções contínuas lá, então isso que está caindo, todo instante de tempo tem uma interação. Sim. Para o professor Manuelito, ele falava que não. Se eu tenho um corpo aqui, eu posso associar um graviton a esse corpo, então essa interação ela passa a ser discreta. Vem um graviton, interage, ele cai um pouquinho. Graviton, né, que seria uma partícula fundamental da gravitação. Né? O eletromagnetismo seria o fóton. Né? Ele associava essas interações. Aí eu acabei fazendo uma iniciação científica nessa parte de física teórica. Aí fiz a parte de física teórica e tal, vou fazer meu mestrado em física teórica, até que no meu último ano, quando eu ia formar em física, falei, vou colar grau, apareceu uma oportunidade, imagina, eu ganhava na época R$ 120 de bolsa, uma bolsa que eu tinha para fazer extensão, que eu formava professores num projeto chamado Experimentoteca. Então, os professores de ensino médio, ou ensino fundamental, eles vinham aqui na UFS, a gente dava um curso de formação para eles utilizarem kits de experimentos, que era um projeto que tinha, acho que tem até ainda ali no centro de vivência. Isso na graduação? Na graduação. Então, os professores vinham e eu tinha essa bolsa que eu formava o professor. Né? Fazia essa formação e tal, só que era uma bolsa, né? Me ajudou muito, mas era uma bolsa pequena e tal. Aí, quando eu fui formar, teve a oportunidade de fazer um estágio na Vale do Rio Doce, na área de física experimental. Eu não sabia nada de física experimental, né? Tipo assim, eu nunca tive talento para física experimental na época, assim, falei, não. Só que aí, o que aconteceu naquela época? A bolsa era muito boa. É porque eu acho que a bolsa era R$ 600, na época, isso em 2004, né? Foi quando eu começava em janeiro de 2004. Eu ia formar em dezembro de 2003. Aí, nisso, quando surgiu essa oportunidade, teve uma pré-seleção interna, onde o coordenador de curso, que era o professor Sidney Machado na época, fez uma seleção interna, acho que com 4 ou 5 estudantes. Né? Aí ele selecionou esses 4 ou 5 estudantes, onde o perfil da vaga era para quem já tinha experiência na área de física experimental. Né? Todos os candidatos, menos eu, e ele não queria, ele falou assim, não, mas você não é da área experimental, eles querem alguém da área experimental. Eu falei, não, mas eu gostaria de tentar a seleção, lá eles me eliminam, né? Se for o caso. Sim. Aí insisti muito, ele me colocou na listagem. Foi muito interessante isso. E eu fui fazer a seleção na Vale do Rio Doce. Eu e mais uns 4 ou 5, acho que mais 4 colegas aqui da graduação, todos se conheciam, né? Fomos fazer essa seleção. E quem selecionou a gente foi esse responsável na Vale do Rio Doce, que foi o Paulo Antônio de Souza Júnior, em que ele fez o doutorado dele utilizando a espectroscopia Mosbauer, né, que é o professor Edson aqui, que depois veio me orientar, que eu vou contar essa história, e em que ele fez o doutorado e um espectrômetro Mosbauer, que teoricamente é o tamanho dessa mesa, era o tamanho de um celular, basicamente, né? Porque ele foi no braço do robozinho em Marte para fazer análise de solo. Então, o doutorado do Paulo foi fazer essas análises do solo marciano. Então, todo mundo queria trabalhar, né? E eu fui fazer com ele, porque ele tinha esse vínculo lá, dessa análise de solos marcianos, né? E ele até tocou a musiquinha da casaca, né? Lá em Marte. Então, foi na época, né? Foi bacana, foi no Jô Soares, foi no Faustão, se eu não me engano, e foi em vários locais aí da entrevista devido a isso, né? Devido a esse fato ele ter trabalhar e ter tocado a música do Casaca. Aí o Casaca também foi tocar no Faustão, foi bem bacana. Então eu fui para essa entrevista. Chegando lá, eu fui o selecionado, para minha surpresa. O único que não tinha experiência em área experimental.
Mas como é que era a entrevista? Tipo, como era o processo seletivo? Assim, eu sou meio ruim assim, né, desses detalhes. Mas ele perguntou com que eu trabalhava, se eu tinha experiência em alguma coisa, se eu já conhecia física experimental, né? Uhum. Procedimentos de laboratório e tal. E eu só falando que não, 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 não. E a surpresa que eu tive é porque lá ele utilizava várias técnicas. Não utilizou só Mosbauer, ele utilizou espectroscopia Raman, raio-x, e também desenvolvimento de sensores, né? A ideia que ele teve, então, era pegar alguém, entre aspas, sem vícios. Então, eu era o único que não tinha nenhum vício de laboratório que eu poderia levar, né, entre aspas, porque ele estava montando o laboratório. Então, ele poderia ter alguém, né, moldar alguém do jeito que ele queria para trabalhar no laboratório. Né? Então, esse foi o fato maior, foi esse, né? Porque eu acredito que foi por isso. Né? Aí eu fiquei um ano na Vale do Rio Doce, trabalhei lá durante um ano, e no final, né, quando terminou, aí eu vim fazer o mestrado aqui, aí eu fiz a seleção de mestrado. Nesse período da graduação, teve alguma matéria que você reprovou? Eu reprovei em 2 matérias. Não era para contar isso. E a primeira matéria que eu reprovei, estava até comentando ali fora sobre computação, né? Chamava Introdução de Ciências de Computadores, porque eu não tinha computador na época, eu não sabia nada de computador. Tinha um computador aqui, tinha um laboratório de computação, que era o professor Marcos Tadeu que organizava, né? Foi que salvou muita gente. Foi a primeira vez que eu tive um e-mail, eu nem sabia mandar um e-mail, era e-mail do BOL. Você tem ideia, né? A gente acha que eu pensei, computador hoje, né? Não tinha isso, eu não tinha computador em casa. Então, tinha uma disciplina chamada Introdução à Ciência de Computadores, você tinha que programar numa linguagem chamada Pascal. Né? Pascal é massa. Você sabe o que é isso? Né? E assim, tinha Pascal, cara, e tinha que fazer os programinhas. Eu falei, cara, eu acabei abandonando essa disciplina, né? Mas eu passei nas outras. E depois, muito tempo depois, acho que no 5º período, em que tinha uma disciplina chamada Métodos Matemáticos da Física, que foi a disciplina, por incrível que pareça, a segunda. FISMAT. Que eu mais estudei, porque depois tem Física Matemática também, teve. Que é uma disciplina da matemática chamada Métodos Matemáticos da Física, em que eu estudei, foi a disciplina que eu mais estudei, cara. Eu deixei de ir em show, eu lembro que ia ter um show do J Quest em Colatina, eu lembro até hoje, eu não fui para ficar estudando, eu fiquei, acho que 4,5 na disciplina, assim, não passei, né? Pelas minhas limitações mesmo, assim, né? Imaturidade, sempre que a gente passa por processo, a gente é imaturo, a gente não pode desistir. Depois eu fiz essa disciplina de novo com o professor José Armínio, que era 7 horas da manhã, eu morava em Marcílio de Noronha, tinha uma bolsa de alemão que acabava aqui, sei lá, 10 e pouco da noite. Eu pegava o último ônibus de Marcílio, às 23h55, no terminal de Campo Grande, ia. Depois eu tinha que acordar cedinho, acordava às 5 da manhã, para poder vir fazer essa disciplina. Aí eu peguei, aí eu passei. A segunda vez, mas foi sofrido pelo horário, pelo desgaste, né? Foi bem desgastante, mas graças a Deus eu consegui passar na disciplina pela segunda vez, né, quando eu tentei a segunda vez. E devido a isso, eu atrasei um ano o meu curso, porque essa disciplina era ofertada de ano em ano. Não era um semestre, no outro semestre já tem. Você perdeu, meu amigo, você ficava um ano esperando para ter a disciplina. Que é do ciclo profissional, né? Do ciclo profissional. Aí como era junto... Isso aí. E é uma disciplina do bacharelado, que o pessoal da matemática fazia no 7º período, fazia junto com a matemática, e os físicos faziam no 5º período. Então atrasava por isso, que era junto, tal, né? Era um professor da matemática que dava. Mas foi uma disciplina muito boa que me fez amadurecer bastante, né? Tanto com os 2 professores, né? O primeiro professor Moacir e o segundo professor José Armínio. Né? Então foi assim, em termos de profissionais, foi um aprendizado para mim, né? Você pensa que você reprova, mas você aprende muito, né? Quando você se dedica, você não pode abandonar. Então, quando a segunda vez que eu fiz, eu estava mais maduro, né? Também me ajudou bastante. Aí, nisso, quando eu fui lá para a Vale, quando eu terminei, eu tive uma proposta também para poder fazer uma consultoria para a Vale, que eu fiz durante um tempo, uma consultoria na área ambiental, onde eu fiz o inventário de efeito estufa da Vale do Rio Doce. Então, a gente coletava dados estatísticos, foi até com os professores aqui da estatística que fizeram também, né? E eu fui, na verdade, como fosse um estagiário deles, né? Naquela época, então eu fiz também um inventário. Aí foi legal que eu viajava, eu fui lá para Carajás, lá para a região lá acho que é do Pará, né? Que a Vale tem mina lá, foi bem interessante. Então eu viajava de vez em quando para poder fazer
essas visitas técnicas para coletar dados de efeito estufa da Vale do Rio Doce. Porque você ia lá, coletava quanto foi de combustível, você tinha que ir lá ver. Então, botava umas tabelas que os professores das estatísticas Sim. montaram, aí você via quanto a Vale estava fazendo essa emissão, né? Então, para transformar isso em crédito de carbono e tal. Foi bem interessante. Aí, voltando para a UFES. Aí, quando eu peguei, né, tive essa experiência, e eu publiquei um artigo numa revista até boa, como é que é? Journal Matemática, como é que é? Um jornal lá de matemática, física matemática. Quando eu fiz essa iniciação com o professor Manuelito, eu tive um artigo internacional. Eu e o outro colega, né, que era o Júlio César, Baianin, filho dele, onde o Baianin, cara, ele era muito bom de conta. Então, confesso que nesse artigo, a maior parte das atividades foi ele que fez. Né? Eu ficava ali dando quase uma força né, moral, né? Mas ele era um cara muito bom de conta, trabalho bruto, né? Ele que fez. E depois desse artigo foi interessante. Aí, primeiro, né? Aí eu consegui fazer esse artigo com eles lá, eu, o professor Manuelito e o Júlio César, um artigo em revista internacional. Eu tinha uma experiência na indústria. Aí eu tentei uma seleção chamada Erasmus Mundus, em que você fazia um mestrado na Europa, você ficava 6 meses em Portugal, 6 meses em Hamburgo, na Alemanha, depois você voltava e ficava mais 1 ano em Portugal para você concluir o mestrado. E eu fui selecionado nesse mestrado. Fui selecionado nesse mestrado, e eu passei em primeiro lugar no processo seletivo aqui também na UFES, aqui na física, e passei também na engenharia mecânica. Não fui em primeiro, mas eu passei lá. Né? Aí eu passei nesses 3 processos seletivos, tanto aqui na UFES, em Portugal, Europa, né, nessa Erasmus Mundus, né? E passei aqui. Aí eu tive que escolher. Né? Foi um dos momentos foi muito promissores para a carreira, né? Mas eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Porque ter uma experiência na Europa, né? Ou ficar aqui em Vitória, né? Próximo dos meus familiares, e criar uma estratégia também, porque eu queria era ser professor da UFES. Esse era meu desejo. Né? Eu queria ser professor da UFES. Aí eu pensei, se eu me afastar muito da UFES depois e pesquisar algo em que não está sendo pesquisado aqui, isso talvez pode me atrapalhar num concurso futuro, né? Porque normalmente abrem vagas para pesquisas que são realizadas aqui. Sim. Então, pensando nisso, como eu tinha ficado em primeiro aqui também, podia escolher a área que eu queria trabalhar, porque na época, assim, você ficava em primeiro, você escolhia com quem você ia trabalhar, eu já tinha a bolsa garantida aqui também. Eu falei, bom, como eu já fiz meu Deus, desculpa, perdão. Como eu já fiz um ano, tenho experiência de 1 ano lá na Vale do Rio Doce, né, na área de espectroscopia, eu vou fazer o mestrado na área de espectroscopia Mosbauer e talvez eu possa até voltar para a Vale, porque eles montaram o laboratório lá, algo assim, né, ou continuar a carreira acadêmica. Aí eu conversei com o professor Edson Passamani, ele, na hora, me aceitou para fazer o mestrado com ele, e ele me orientou no mestrado. E no mestrado, né, o professor Edson Passamani, a área dele é magnetismo, né? Na verdade, ele trabalha com magnetismo, áreas relacionadas ao magnetismo. Aí ele tinha acabado de chegar há pouco tempo de um pós-doc aqui na Bélgica, e ele tinha preparado nanofilmes lá, né? Nanofilmes de ferro, manganês e ferro. Né? E ele queria ver a interação de spins, era uma coisa, na época, estava no auge, assim, tinha publicado até um Physical Review B, se eu não me engano, sobre esse material. Então estava em alta, assim, né? Eu falei, não, aí ele me deu esse material. E foi muito legal, o meu mestrado foi muito bacana, porque foi feito várias técnicas em cima desses filmes, né? Várias técnicas. E eu fui até para o Laboratório Nacional de Luz Síncroton realizar essas medidas lá, né? Então foi lá em Campinas, conheci o laboratório, acho que foi 3 dias de medidas. Então foi eu, o professor José Rafael, daqui, e o professor Valberto. E na época, eu acho que o Valberto estava no CBPF ainda, se eu não me engano. O Rafael, não sei se era professor aqui, ou estava de pós-doc, eu nem lembro, né? E me ajudaram muito nas medidas, que eu era ainda muito neófito, não sabia realizar as medidas, eles tinham maturidade nessas medidas. Então, foi uma medida de croísmo que nós fizemos lá, circular magnético, negócio assim, esqueci o nome da técnica certinho. Aí o Valberto já tinha uma experiência, o Rafael também, e eles ficavam até 24 horas acordados, cara, fazendo medida. Eu ia dormir. Não. E o Zé Rafael e o Valberto, cara, né, devo muito a eles ao meu mestrado, tá lá o meu agradecimento, em que eles ficavam 24 horas assim para poder fazer as medidas, tal, foi muito bacana.
E ficou uma dissertação bem interessante, assim, né? Aí veio até, se eu não me engano, a orientadora do professor Edson na minha banca. Então, eu trouxe até a orientadora dela, a professora Elisa, né, do CBPF, para analisar o trabalho. Se eu não me engano, eu sou meio ruim de confundo as bancas aí. Aí eu fiz o mestrado todo com Edson Passamani, professor Edson. Aí falei, já que eu estou aqui, aí eu tentei o doutorado. Como eu gosto muito de aviação, eu falei para vocês que eu queria engenharia aeronáutica, Sim. aí eu tinha um colega que estava fazendo o doutorado no ITA, que ele fez direto. Ele terminou a graduação aqui e fez doutorado direto no ITA, o Marinho, né? Aí o Marinho falou, Breno, se você quiser, tenta aqui, cara. Meu orientador é gente boa, tal, né? Por que você não tenta aqui? Isso em física, né? Aí eu fui lá no ITA, prestei a seleção lá, fui lá fazer uma entrevista com o orientador dele, acho que é Tobias Frederico, professor de física nuclear, trabalha com hadrons e tal. Aí eu fui aprovado também lá no ITA. Aí eu passei lá para fazer o doutorado, aí eu fiz a seleção aqui. Aí eu passei em primeiro aqui de novo. Aí eu falei, pô, tô em primeiro aqui, tá, a bolsa da garantia, né? Né? O princípio de minimação, né? Vamos poupar energia aí. Fica mais fácil. Aí eu já estava trabalhando com o Edson, aí o Edson veio com a proposta de a gente trabalhar agora com nanopartículas, né? Aí nanopartículas de ferrita. Aí elaboramos, né? Vamos tentar preparar ferritas de diferentes materiais. Preparamos 3 tipos de ferritas, né? Era níquel, cobalto e a outra agora, nem lembro agora, né? Mas foram 3 tipos de ferrita que nós preparamos lá para o doutorado. E analisamos essas três ferritas, né? Fizemos toda a caracterização desses materiais e tal. E na metade do doutorado, abriu concurso lá em São Mateus, na área que o pessoal pesquisava aqui na UFES. Aí aquele plano que eu fiz lá atrás, né? A minha estratégia, eu comecei a ver que estava dando fruto. Você foi afunilando para um único objetivo, né? Objetivo. Eu falei, caramba, aí, ó. Aí abriu o concurso, na área de magnetismo. Aí eu peguei, prestei o concurso. Aí na metade do doutorado, e era para doutor. Só que você tem que ter em mente o seguinte, quando abre vaga para doutor, você pode fazer. O que você vai perder é perder no título. Porque se você não é doutor ainda, vai somar o seu mestrado, na hora de fazer a pontuação, você pode perder colocação, né? Mas mas você pode assumir depois, porque você tem que apresentar o título de doutor na hora da posse. Eu falei, vou tentar, e se eu passar, meu amigo, eu tento adiantar esse doutorado aqui. E foi o que deu. Aí eu passei, mais ou menos na metade do doutorado, um pouquinho depois da metade. Aí foi a hora que eu casei. Isso que é interessante. O que aconteceu? Eu morava em Marcílio e estava namorando, né, a minha ex-mulher, que é a mãe da minha filha, e estava namorando, tal, tinha 1 ano que a gente estava namorando, e eu passei no concurso. Eu falei, olha, seguinte, vamos morar junto, porque eu fico mais perto da UFES e eu posso ir à noite lá, trabalhar para adiantar o doutorado. Ela falou, tá bom. Aí nós juntamos, ficamos 8 anos e meio juntos, casados, devido ao meu doutorado, né? Então, basicamente, eu casei por isso, porque eu passei no concurso e tinha que morar próximo da UFES. Eu gostava dela também, tô brincando. Aí eu acabei, aí eu fui morar em Jardim da Penha, ficava próximo, né? E consegui adiantar Aí terminei antes, acho que terminei em 3 anos e meio, se eu não me engano, o doutorado, adiantei 6 meses aí, porque estava vencendo o prazo do concurso. Aí eu acabei concluindo o doutorado e assumi o concurso lá em São Mateus. Aí eu comecei trabalhando lá em São Mateus, nessa área de magnetismo, né? E paralelo a isso, né, quando você vai, né, você assume um concurso assim, você fala, não quero fazer mais nada, quero descansar, né, eu trabalhei pra caramba para terminar essa tese aí e tal. Aí eu comecei a trabalhar em outras coisas, eu comecei a organizar, em São Mateus era bem carente assim, de feiras de ciências e tal, e eu comecei a organizar umas feiras de ciências lá, com recursos do CNPq, e ganhei alguns editais do CNPq, editais na época de 50 mil, 60 mil reais, para organizar a feira de ciências. Aí eu organizei umas feiras de ciências na Praça do Papa, né, para alugar tenda, essas coisas, um pouco de dinheiro, mas ajudava a fazer aluguel de tenda, né, esse tipo de coisa aí. Aí você ia, né, auxiliava essas feiras de ciências e tal, trabalhando. E o professor Laércio e o professor Giuseppe viram que eu estava engajado nessas feiras de ciências. E em 2014, eles entraram no mestrado em rede, mestrado nacional, mestrado nacional profissional em ensino de física, no qual eu sou coordenador hoje, né? Engraçado isso.
né, me convidaram para poder lecionar disciplinas na área de física dura. Como eu era do bacharelado, então eles me chamaram para lecionar disciplinas de eletromagnetismo, mecânica estatística, né, e termodinâmica, e a mecânica quântica. Convidaram eu e o professor Flávio Gimenez. Então a gente vinha nas quintas ou sextas-feiras e lecionava essas disciplinas. Foi aí que eu entrei no mestrado em ensino de física. Aí eu comecei a trabalhar com ensino nessa época aí, né, devido ao convite do professor Giuseppe e do professor Laércio. Né, me chamaram, né, eles pagaram o almoço, não lembro. Mas eles me convidaram, aí nós almoçamos, fizeram o convite, eu aceitei na hora. E como eu ainda, né, eu tinha uma base aqui em Vitória, né, minha ex-mulher estava aqui na época, então era bom que eu vinha e ficava um dia aqui, né, no dia Sim. da aula eu vinha um dia antes, tal, para poder dar aula, ficava aqui, dava aula, orientava, né, os alunos, e fiquei, aí que eu entrei na área de ensino mesmo, que até então eu atuava mais como divulgação científica, né, eu não trabalhava com pesquisa em ensino de física. Então comecei a me relacionar mais com o ensino de física, e foi aí que eu comecei a publicar na área de ensino de física, né? E, por exemplo, teve 2 artigos na Revista Brasileira de Ensino de Física, por enquanto tenho 2, em que eu peguei a minha iniciação em física teórica e adaptei para o ensino de física. Por exemplo, quando o professor Manuelito, né, ele fala de método de interação discreta, eu comecei a usar isso como método iterativo, que eu formalizo matemático mesmo. E comecei a resolver problemas de maneira alternativa, né? Por exemplo, oscilador harmônico, né? Em vez de você usar derivada integral, eu uso somatórios para mostrar que maneiras da onde vem, né, a integral, aí mostra para o estudante como é que, né, faz todo o cálculo. Aí eu também obtive o potencial de Yukawa fazendo esse tipo de método iterativo. Tem um artigo até interessante assim, né? O métodos alternativos de ensino. Eu comecei a trabalhar nessa área também. Teve alguma matéria que, tipo assim, algum conteúdo da física que você olhou assim e falou, cara, isso daqui, sabe, não entra na minha cabeça, não tá entrando, não faz Cara, sentido. pra falar a verdade, não, cara, porque eu sempre gostei, não tem assim, para mim o curso de física, eu não tenho saudade porque foi muito difícil, né? Foi a fase difícil da minha vida, assim, cara, né? Em termos de grana, de tudo assim, foi bem puxado, vocês, né? Quando a gente é estudante, você sabe que é uma fase assim bem difícil. Mas cada matéria, cara, o conhecimento que você adquire, cada novidade, cara, quando você vê uma forma simples, você vai lá e fala, a energia é HF, né? Aí você fala, caraca, que bacana isso, né? Toda a trajetória de Planck. Aí você vê, né, quando chega ali, vê a trajetória do Einstein ali, o nascimento do MC quadrado, coisas que estão falando que são mais populares, né? Sim. Fora coisa mais detalhista, assim. Aí como você vê aquilo que é bonito, cara, né? Você vê lá uma transformada de Laplace aplicando em física, sei lá, você começa... Assim, eu me encantava muito, entendeu? Então, assim, eu sempre me encantei. Então, assim, então para mim era como se tava, é como se você fosse ir para um teatro, você fosse para um cinema e visse um filme que aquilo, né, tava mostrando na tela assim, aquela coisa pela primeira vez e te encantava. Só que ali tinha o ônus e o bônus, né? Eu me encantava, mas você tinha que fazer a prova, tinha que aprender É. mesmo, né? Foi Então, isso que. Foi esse encantamento que deixou você no curso? foi o encantamento, cara. Mas eu queria ser físico, cara. Antes de entrar, saber o que era física, eu queria fazer física. Você já pensou em Entende? desistir? Em algum momento do curso? Cara, eu tinha uma frase que todos meus alunos, meus colegas de graduação brincam comigo, né? A gente se encontrou, a gente fez 20 anos de formado agora, está pensando em fazer o encontro, mas a gente brinca que eu falava sempre assim, eu vou chutar o balde. Eu sempre falava isso, cara, que eu ia desistir. E era toda vez que a gente se reunia para fazer exercício. Mas aquilo era um desabafo, né? No último ano, acho que vem aquelas crises, né? Assim, cara, de trocar. Eu fiz vestibular para direito quando eu terminei, passei, se tem ideia, aqui na UFS. Porque porque eu queria talvez mudar até de profissão no último ano também. Vem essas crises, entendeu? Vem as crises, cara, é natural vem essas crises. Mas eu lembro do Edson, cara, eu lembro muito do Edson Passamani, que eu lembro que eu estava no mestrado e eu consegui um emprego muito bom numa faculdade particular. E ia me pagar R$ 6.000 na época por mês, o salário. Na época. Seriam uns 12 hoje. Aí o Edson falou para mim, eu falei, Edson, eu arrumei um emprego aqui para dar aula particular numa faculdade e tal. Aí ele falou, cara, mas isso pode atrapalhar o seu mestrado e tal. Pensa no futuro. Entendeu? Aí eu falei, caraca, é isso. Aí eu arrisquei, bicho. Falei, vou ficar passando um perrengue. Eu tô no perrengue, vou passar um perrengue, eu vou conseguir depois de novo. Entendeu? Então, assim, o negócio é você ter foco. Sim. Tem foco que se consegue.
entendeu? E eu queria ser professor da UFES, entendeu? E é muito engraçado, porque eu tentei vários concursos antes de entrar aqui na UFES. Eu tentei concurso para perito, né, que eu gostava da área, né, e até faço pesquisa hoje na área sobre isso. E tentei muito concurso do IFES. Eu tentei no IFES de Colatina, eu tentei no IFES de Santa Teresa, eu tentei no IFES de Guarapari, que eu estou lembrando aqui, e não passei em nenhum deles. Passamos uma fase, não era chamado, passava, e não consegui, né, passar no IFES. E o primeiro que eu fiz na UFES eu passei. Né? Era tipo. Então, cara, às vezes parece, né, que quando você põe um objetivo e você quer algo, né, não essa coisa de coach, né? Não. Assim, sei lá, cara, foi minha trajetória, deu certo. Eu tô falando da realidade, foi o que aconteceu. Entendeu? Era o que eu desejava e deu certo. Eu não sei se foi a estratégia lá atrás de ter abrido mão de ter ido para a Europa, de ter abrido mão de ter ido para o ITA, né? Foi uma estratégia que eu fiz, né? Arrisquei, às vezes você arrisca e dá certo. Quantas pessoas você conhece, Pedro, que tipo assim falou, pô, eu rejeitei o ITA. Lembrando que após. Lembrando que não foi a graduação, foi a pós-graduação que é um pouco mais tranquila de entrada do que a graduação, vou deixar claro. Mas eu conheci 2 na graduação que passaram no ITA/IME e fizeram física aqui. O Luiz Henrique e o Rodrigo. São as pessoas mais geniais que eu conheci na vida da face da Terra. Em termos acadêmicos, assim, de conta, de graduação, né? Como aluno de graduação. Os caras eram fantásticos. Entendeu? O Luiz Henrique passou um tempo por Harvard, Instituto Pi. O Rodrigo eu perdi contato com ele. Porque o Luiz, eu estudei com o Luiz, a gente fazia disciplina juntos, e o cara tinha um entendimento profundo. Às vezes você está fazendo uma prova para poder passar, e o cara tinha um entendimento profundo. Eles são muito maduros. Foi interessante, né? Que eu conversei com o Luiz uma vez, e ele falou assim, eu falei, caramba, Luiz, você é bom, né, cara? Entrou, você sabe tudo, né? E porque ele falou, rapaz, isso aqui é bunda sentada na cadeira. Quando ele entrou aqui, ele tinha feito todos os exercícios do Halliday para passar no ITA. Eu sabia o que era Halliday, cara. Caraca. O cara já entrou aqui e fez todos os exercícios do Halliday. Você está em outro nível, né? Cada um tem uma. Então eu falo, cada um tem no seu tempo, né? Sua maturidade. Então, às vezes a gente reprova uma disciplina, mas aquilo não estava maduro para ela. Não, o seguinte, a gente faz, tira um notão. Entendeu? Ou você talvez né, você não se adaptou à metodologia do professor, tal, ou você errou mesmo, né? Não estava maduro. Então, assim. Isso é muito relativo, assim, né? Agora que eu estou um pouco na área de ensino, eu percebo isso, né? Não sou especialista em ensino, para deixar bem claro, né? Tem professores aqui bem mais capacitados, professor Hernando, professor Giuseppe, né, aqui do nosso departamento, né? Se você olhar os departamentos adjacentes aqui, né, tem o professor Geide, que trabalha com a gente, a professora Márcia, o professor Sérgio, do nosso departamento, né, ensino de astronomia. A gente tem pessoas bem competentes, que não é a minha área de formação. Tá? Eu tenho que correr bem atrás para poder tentar acompanhá-los aí. Mas eu estou tentando. Mas, assim, como é que foi que você descobriu aquela parte da perícia, né? Que hoje você Rapaz, isso é pesquisa muito bastante. interessante. Vamos lá, essa parte de perícia aí é muito interessante, cara. O meu pai é formado em Direito, meu pai é analista judiciário. Né? Então, o direito sempre passou pela minha cabeça. Né? O meu pai queria que eu fizesse Direito. Então, meu pai perturbando ali. Quando eu fui falar que eu fiz fazer física, cara, ele teve o maior medo de eu não ter um salário legal, porque o salário do direito hoje é altíssimo, né, cara? Os caras começam, dependendo da área, ganhando 20 conto. Então, é lá em cima o salário. Né? Então, ele queria que eu fizesse direito e tal. E eu queria fazer física. Né? Aí eu falei, vou fazer física. Aí tem o ônus e o bônus, eu vou arriscar. Né? Então, eu falo, faça o que você quer. Né? Hoje ele sente maior orgulho. Filho é professor da UFS. Mas, por ele ter dado tudo errado. Né? Mas, enfim, quis fazer física, fui fazer física. Quando você é jovem, eu aprendi isso com o professor Manuelito, uma frase dele, quando você é jovem, você pode errar. Falei, se desse errado, eu ia tentaria de novo, né? Aí meu pai gosta muito de CSI, essas coisas, ficou assistindo com ele nesse negócio de CSI, né? Sempre CSI Miami. CSI não sei o que lá. Tá. Eu ficava assistindo com ele, achava, né? Achava muito bacana a aplicação da ciência. Até que eu tenho um colega que formou, né, comigo, né, que ele fez a licenciatura na época, aí nós separamos, porque no início eu fiz matéria junto, depois ele foi para a licenciatura e fui para o bacharelado, porque o curso era junto, depois as disciplinas separavam, você podia escolher, que é o Renan. E o Renan, ele acabou indo, aí ele virou policial militar, formou um tempo na polícia militar, tal, foi seguir a carreira da polícia. E quando ele era policial militar, ele passou como perito da Polícia Civil. Ele começou a atuar como perito. Aí eu estava lá em Jardim Camburi, comendo um churrasquinho, não sei se era um pão com carne, lá, tranquilão,
né? Tomando uma cervejinha, Renan passa. Renan, beleza? Pá, o que você tá fazendo a vida, né? Felizão, tal. Pô, tem como se ver. Esse papo, né? Quando você vê um colega Sim. assim. Sim. Ele, tô na perícia, tal. Legal, tal. Aí ele me trouxe um problema, que foi o seguinte, em aberto. Até hoje está em aberto esse problema. Que tem alguns artigos, foi até um TCC da Bia, né? Da Beatriz, uma aluna, acho que ela fez o ano passado, que ela fez uma revisão bibliográfica, só que a gente não respondeu isso ainda. Que é determinar a velocidade de um veículo em acidentes quando ele está com ABS. Porque se ele não tem ABS, quando ele freia, ele vai derrapar, vai deixar uma marca lá, né? Sim. Você vai lá, mete a distância lá, você teorema trabalha energia, você, né? A força é a teoria cinética, tal, a força de atrito, tal, você consegue, está bem estabelecido isso. Tem a tabela sobre o coeficiente de atrito, sobre cada terreno né, e o tipo de pneu. Então isso aí a galera já está bem estabelecida, né? Assim, os peritos, né? Essa área está bem estabelecido aí. Só que com ABS não, ele deixa picotados, tal, tem que usar a luz latente. Não deixa travar a pinça. Não deixa travar, né? Então, assim, é muito diferente. Então, é um problema que os peritos estão em aberto. Já li muito sobre isso, né? Eu pensei em ter uma fórmula, é bem complicado, mas tem alguns trabalhos em cima, e tanto que a Bia fez uma revisão bibliográfica sobre isso, bem interessante. Enfim, aí despertou para mim a ideia aí. Pô, que legal esse negócio, né? Tem como fazer pesquisa nisso, né? Fiquei pensando nisso e tal, só que eu não tive solução nesse trabalho. Aí eu tive um outro insight, bem interessante esse insight, que foi o seguinte, isso em 2018, 2017, publiquei o artigo, foi em 2018, eu acho. Eu falei, como os peritos descobrem, de maneira, né, sem testemunhos, que não tem testemunho, né, porque você tem que ter uma isonomia, você não pode, né, depender de nada, que você está fazendo uma análise científica, o local da onde partiu um corpo em queda livre. Vamos supor que, né, você tem uma precipitação, que é o termo técnico, né, alguém cai de um prédio, ou acidentalmente, né, você tem que provar se foi um acidente, se a pessoa tentou, né, se jogar lá de maneira proposital e assim por diante. Aí eu pensei, fiquei encucado como é que eu resolveria esse problema. E fui buscar na literatura. Aí eu peguei as principais revistas, né, que foi o Journal of Foreign Science e o International Foreign Science, eu acho que é assim, não lembro agora, né? Uma é da Inglaterra, outra dos Estados Unidos, são as duas principais, e fui buscar na literatura. Aí tinha duas maneiras de você determinar essa queda de alturas, né? Uma é pela fratura do corpo da vítima, você vê várias fraturas e você tenta fazer mais ou menos pela fratura à altura, ou por simulações biomecânicas. As duas têm grandes problemas, que eu percebi. Pela fratura, se você cair em pé ou deitado, já modifica. E se modificar o terreno, já modifica. Você cair na areia ou cair no concreto, modifica completamente as fraturas. Causando uma incerteza se você pegar cada caso de até 30 metros. Quase um prédio de 10 andares. Né? Eu fazendo essa análise, né? nessa revisão biográfica. Já a simulação biomecânica é precisa. Só que demanda você ficar testando, entrando com as condições, porque são equações diferenciais, né, que você coloca aí no fundo. Né? Então tem que ter as condições iniciais certinhas para você obter o resultado final certinho, uma evolução temporal. Né? Só que aí você tem que ficar tentando, as máquinas são caras, os programas são caros, demanda muito tempo de máquina, que as perícias dos institutos brasileiros aqui raramente têm. Talvez a Polícia Federal tenha, mas a maioria dos institutos de criminalística não tem recurso para fazer isso. Entendeu? E, né? Então eu fiquei pensando de uma maneira razoável de resolver esse problema. Aí eu tive o seguinte insight. Como alguns prédios, né? A minha contribuição foi, como alguns prédios, às vezes, fazem a captação de imagem dessas quedas, câmera de segurança, né? Se eu captar pelo menos parte dessa queda, eu consigo determinar? Aí eu peguei e fiz toda uma análise utilizando, por exemplo, se eu utilizar um programa que a gente usa em ensino de física, que é o Tracker. Então, se usar o Tracker, eu consigo determinar? Aí eu mostrei em quais condições eu posso usar o Tracker, que não é em qualquer condição, né, sem condições ideais para usar. Por exemplo, tem que ficar alinhado, né, o plano da imagem com a câmera, tá? Ou fazer um trabalho né, que você consiga consertar isso, essas distorções. Né, a questão de cores, né, de fundo, analisar as cores de fundo também pode interferir na análise do Tracker. E se você conseguir fazer essas correções, você consegue determinar o local do início da precipitação como uma incerteza de 40 centímetros. Então, caiu de 30 metros para 40 centímetros, se você conseguir. Aí eu consegui um programa muito acessível. Aí eu consegui publicar esse artigo na Revista Brasileira de Criminalística, né?
Aí foi bacana que depois eles me convidaram para ser revisor da revista. Então eu já fiz revisão de vários artigos, né? Uns três artigos eu acho que eu já fiz revisão da revista brasileira, né? Não posso falar por questão de ética, né? Quais Sim, foram os artigos. sim. Mas eu fiz várias revisões muito interessantes, trabalhos, né? Que tem um pouquinho de física aí na revista brasileira criminalística, né? Foi bem interessante. Agora, Breno, para finalizar, Deixa eu divulgar aqui o meu Instagram. pode divulgar, Aí eu à montei vontade. um Instagram chamado física.forense, tá bom? Ah, aqui, né? Valeu. É o física.forense, tá? Quem puder seguir lá, faço muita divulgação lá a respeito da física relacionada aí à criminalística. A gente pode deixar o link para... Sim. Ah, legal, legal. Se um aluno de ensino médio Uhum. virasse para você agora e perguntasse, me explique em 1 minuto, o que você faz dentro da universidade? Que eu faço em 1 minuto? Em 1 minuto. Fiz trabalho e tal. O que é, os meus trabalhos? Qual o seu trabalho dentro da universidade? Tá. Hoje na universidade eu formo professores, né? Eu tento formar professores. A gente também trabalha com administração dentro da universidade, nem tem que ser gestor, né, dentro da universidade. E a gente faz pesquisa dentro da universidade, né? E hoje a pesquisa que eu faço, né, juntamente com os estudantes, é produção de material didático, né, isso que eles vão utilizar em sala de aula, e também pesquisa na área de física forense, que é utilizar a física para poder contribuir com o sistema judiciário, seja ele criminalmente ou civilmente. Então, basicamente, é isso hoje que eu faço na universidade. Também um trabalho de extensão que eu tenho, né, que eu tenho atuado menos. Quem toca, na verdade, é uma professora do ensino médio, que é a Simone, que é um trabalho de robótica. Mas eu não atuo diretamente, né? Eu faço mais a gestão do projeto. Quem atua mesmo é a Simone. Então, hoje eu acho que é isso que eu faço dentro da universidade. Show. Bom, acho que é isso, né? É isso. Muito obrigado, Breno. Eu que agradeço aí, Jean e Pedro, pelo convite, tá bom? Estou à disposição aí, tá? Para qualquer dúvida aí, se algum ouvinte depois aí quiser entrar em contato, estou à disposição aí. Valeu. Se quiser mais entrevista como essa, siga o Fiscalizando no YouTube, no Spotify, no... Pô, tem um monte, né? Nas nossas redes sociais. se você Nas tá- nossas redes sociais. Vai no nosso Instagram, lá vai ter todas as nossas redes sociais. Você pode acessar lá, ver alguns cortes, pode ver a entrevista completa no YouTube. E é isso, né? E é isso. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado.